Vivemos hoje um presente cheio de emoções. Nossa esperança futura está prestes a se consolidar. Mas toda essa história de alegria só se concretizou através de homens e mulheres que, no passado, não mediram esforços para levar a mensagem aos corações de centenas de pessoas. Você já se perguntou quem teriam sido os pioneiros? Quais as suas dificuldades, seus temores, o que eles enfrentaram para que nós pudéssemos conhecer a única e real verdade da salvação? Esta é a história da fé adventista no estado do Espírito Santo e você faz parte dela. A chegada de um simples, porém virtuoso servo de Deus transformaria para sempre as vidas dos habitantes do pequeno vilarejo Córrego Santa Maria. Apesar da aparente indiferença dos moradores daquele lugar,
Stauffer mantinha-se firme em seu propósito de levar a mensagem a todos quantos fosse possível. Goddag. Goddag. Ik ben Albert Schaffen. Ik ben knecht Gottes. Ik wil komen, ik wil je toegewezen. Dat vertellen tegen het over de waarheid op de wederkomst Christus. Wat denk je daarvan? Nou ja. Nej, vi måste kika till. Det går att svalt mot ju sen. Ik wist dat in de Zweden, ja? Ja, kastar sig vis. Ik vind het vergaan voor je, hè? Dat ziet je nou. Como ferramenta, tinha ele sua fé e obras literárias como O Grande Conflito. Alberto Stauffer seria conhecido como mensageiro da página impressa. Ik zal dat lezen, und uitzoeken, wat de wederkomst Christus und der Wahrheit und das, was je niet wist hebben. Dat vind ik, dat zal je zoeken. Nou ja. Ao adquirir estes livros, pessoas de credos diferentes passaram em seus cultos familiares a descobrirem verdades nunca antes imaginadas. Pouco a pouco foram entregando suas vidas a Deus. Ik en mijn familie willen God dienen. A tradição já existente naquele lugar fez com que muitas pessoas que aceitaram a mensagem do Evangelho fossem perseguidas e agredidas por líderes religiosos da região. A senhora Emília Storch, mãe do pastor Gustavo Storch, foi uma das vítimas da opressão e ignorância dos inimigos da verdade. Mesmo diante de tanto temor e desafios, Stauffer não desistiu e continuou a ensinar do amor do Mestre Jesus. Ich bin keine Prediger, aber ich will eine Prediger holen. Und wenn es vollkommen wird, dann wird auch in euch etwas passieren. Entusiasmados com as boas novas e cheios de alegria, eles aguardavam não apenas um homem, mas alguém que os remeteria à época do Pentecostes. Embora não tenham recebido a manifestação do Espírito Santo como imaginavam, no dia 14 de dezembro de 1895, havia já muitas pessoas que haviam aceitado a mensagem e 23 pessoas foram batizadas neste córrego
aqui pelo pastor Graf. Estamos no lugar denominado Santa Maria de Jetibá, onde foi instituída a primeira igreja adventista no estado do Espírito Santo. A igreja de Santa Maria de Jetibá chegou a reunir 53 membros. Porém, muitos deles, motivados por condições melhores de trabalho e possibilidades de investimentos na agricultura, mudaram-se para a Serra Pelada, onde foi fundada a segunda igreja do estado em 1897. Segundo o meu pai passou para mim a história, quando vieram de Santa Maria para Serra Pelada, as famílias, construíram a igreja 3 quilômetros para lá onde é que está essa atual. E logo depois, o Carlos Ost, ele doou um alqueire de terra para a obra, e lá foi construída a igreja. Isso foi em 1900, mais ou menos 1916, por aí, e começou a fazer essa igreja. E foi uma igreja muito animada, e muita gente. Não tinha nem bicicleta para fazer visita, para fazer as viagens, era tudo no lombo do animal. Então, nesse alqueire de terra tinha uma pastagem, lá o pastor tinha o animal dele, de sela, e uma vaca, para ele poder ter o leite. Dessa forma foi feito o plano e foi realizado essa obra. Esse é o cemitério onde meus pais estão sepultados. Espero revê-lo muito em breve, quando Jesus vai voltar. Na primeira ressurreição, posso encontrá-lo. Aqui, a minha mãe, Emília Storck, e aqui o meu pai, Guilherme Storck. A mensagem estava em ascensão. Logo, novos grupos começaram a surgir. O vilarejo Córrego Manteiga era o mais novo cenário da palavra de libertação. A terceira igreja do estado e também do terceiro grupo escolar da educação adventista no estado do Espírito Santo. Es sind ganz wenig Leute da, als der Kirche noch unterstanden hat. Toen wij zijn uit de vuil was, dan zijn we weer trekt alle naar Noord, immer naar Noord heen. Weil dat immer weniger. Dann ging da ganz unten, dann hier boven anfangen, dann wird das sehr wenig. Aber hebben we dat toch terecht krijgen, oder das blijven dit nu? Através das famílias Becker, Kiel, Kloos, Storch e outras, o evangelho se expandiu até o córrego Laranjinha. Aqui, então, meu pai começou a serrar madeira com a filha dele, que é um serviço pesado.
né? De Saracma, né? Aí a minha tia arrumou os filhos dela, que era católico, falou, não faz isso com suas filhas não, de domingo os meus filhos vão ajudar a serar madeira. Então essa igreja foi feita de madeira, né? E aqui tinha muita gente depois, né? Tinha aqueles manos, mas sempre estava cheia a igreja. E depois eles mudavam para outros cantos, para o norte. Com a divulgação do Evangelho em boa parte da região sul, novos núcleos e igrejas foram criados. Uma região ganhou destaque na fé adventista do Estado, o Córrego Ribeirão. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes. Ribeirão foi um celeiro de obreiros, como Paulo Stabenow e o pastor Paulo Simão Seidel, que veio da Alemanha para o Brasil ainda menino e se considerava capixaba de coração. Pastor Seidel ajudou a difundir o Evangelho em várias regiões do país, sendo também o pioneiro das lanchas missionárias no Rio São Francisco. Mais tarde, o norte começou a ser desbravado por famílias que para lá se mudaram para novas perspectivas de vida e para terem outras oportunidades de mudanças para melhor. Para chegar ao norte, as famílias cruzavam o Rio Doce. A família de Luiz Lüdke funda a primeira igreja em Graçaranha, município de Colatina. Nós saímos do Manteiga, dia 13 de junho de 1935, e chegamos aqui em Graçaranha, onde nós estávamos morando, no dia 18 de junho. Levou quase uns seis dias para chegar lá. E aí não tinha igreja, reunia na casa do Adolfo Verbena, mas estava o projeto já para fazer a igreja. Em 1935, 13 de junho, nós saímos de lá, o papai tinha pouca terra. E a coisa, nós ia chegando no crescimento. Eu estava com 9 anos, meu irmão estava com 11 e pouco a idade. Aí o papai resolveu vir para o norte, porque aqui tinha mais terra, né? E então ali começou a construção da igreja, pregação do evangelho. E o pastor que tomava conta naquela época lá era o Streithorst. E o cemitério está lá até o dia de hoje, ali tudo largado no mato, né? Ali tem várias pessoas que foram sepultadas ali, que nem tem lugar, não acha mais o lugar sepultura, né? Já a florescente igreja de Córrego da Divisa tornou-se a primeira sede distrital do norte do estado, tendo como distrital o pastor Godofredo Ludwig. Cumprindo o ide de Mateus 28:19, pessoas cheias do Espírito de Deus levam a mensagem de fé, esperança e amor ao próximo a corações desejosos da água da vida. E Baixo Guandu, naquela época, era congresso de todos os convidados do Estado do Espírito Santo e de outros lugares, outros estados, frequentavam ali Baixo Guandu.
Hoje nós temos lugares grandes aí afora, por exemplo, Morumba. Vai ter até um congresso amanhã. Eu sou filha do Franceville. Então nós mudamos para cá, que o papai comprou terreno aqui, né? E estamos até hoje aqui morando e cresceu tudo, como eu já disse. Primeira casa de um, casa de outros, parentes e vizinhos. E até que formamos uma igreja. E hoje está um congressão que nem imaginava nunca que ia acontecer uma coisa desta, né? E ficamos muito maravilhados. Ficou uma coisa tão diferente. Agora imagina no céu. Né? Se aqui ficou tão bonito, que dirá agora nós crescer, e for lá no céu agora. Lá vai ser uma igreja maior. Em 1937, é realizada a primeira escola sabatina em Colatina. Já em 1962, na mesma cidade, é inaugurado o EDESA, Educandário Espírito Santense, uma forte ferramenta para testemunhar os princípios e valores da fé adventista. Com a expansão da mensagem no Sul, a organização decidiu enviar uma equipe de 4 pessoas, comportor Paulo Schultz e Júlia Apolinário, evangelista Pedro Alexandre e o pastor João Bem, para iniciar a obra na capital. Um nome que fez parte dessa história é Joaquim de Souza Porto, que foi o único comportor da Grande Vitória em meados dos anos 20 e, como muitos outros, deixou marcas de sua fé até hoje lembradas. Em 1958, quando eu estava comportando nas montanhas de Barra de São Francisco, lugar chamado Santa Rosa, havia uma igrejinha e um congresso dessa igreja. Esquisito, Igreja Adventista da União. Então, chegando na igreja, eu perguntei para alguém de onde tinha surgido aquela igreja. E ele mandou que o pastor viesse a mim, pastor Ambrósio. E eu conversando com ele, ele disse, olha, essa igreja tem uma história. Em Ferruginha, Minas Gerais, perto do município de Conselheiro Pena, o Porto, um comportor, foi esfaqueado porque estava vendendo livros religiosos da Igreja Adventista e eu levei para minha casa, não havia farmácia. E eu então cuidei dele com sumo de assar-peixe, com arnica, e até que ele ficou melhor. E ele então, quando foi embora, me doou uns livros. E eu comecei a estudar esses livros, ele disse que era adventista. E eu não sabia que existia igreja adventista, então fundei essa Igreja Adventista da União, entendeu? Ele disse assim, eu tenho o paletó desse comportor. Então eu pedi se ele pudesse me arrumar esse paletó. Com muito jeitinho, ele me arrumou o paletó. A Missão Rio Espírito Santo, como era denominada, abrangia todo o Espírito Santo, parte dos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Na Grande Vitória, 3 igrejas permaneceram únicas durante mais de 3 décadas. Igreja de Campo Grande, Igreja de Vila Velha e a Igreja de Vitória, localizada na Rua Graciano Neves, que também foi sede do campo, que a partir do ano de 1955 foi organizado como Associação Espírito Santense. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Bem, que veio em 1919 para cá com uma equipe de obreiros e alugaram um lugar na cidade de Alta em Vitória, na rua Pedro Palácios. E ali então fizeram os trabalhos, né? A mensagem foi pregada e algum tempo depois algumas pessoas ali se converteram, se juntavam depois, chegou a se juntar também com outras de Vila Velha, que se reuniam numa árvore lá chamada Quixadá. Cada sábado se reuniam ali, não tinha igreja. Eu sei que em 1920 e pouco,
A missão teve como escritório Vila Velha, ali, um lugar que tinha casa, e muitos de Vitória vinham ali, né? Mas depois de Vitória eles fizeram, depois veio a Rua Graciano Neves, foi construída a igreja lá. Meu pai, Zacarias Francisco Dourado, foi comportor. Ele entendeu de ir levar o evangelho a Campo Grande. Tomou a família num sábado de manhã e os recursos eram muito parcos e nós andávamos muito a pé. Nós alcançamos então Campo Grande e lá o meu pai pediu a um cidadão nordestino para permitir fazer uma escola sabatina na casa dele. Eu, meu pai, com meus irmãos, ajudamos a carregar um pouco de madeira nas costas, vindo lá de Itacibá. Eu sei que aquela velha construção foi feita com muito sacrifício, mas em 1939 foi inaugurado, no mês de maio de 1939, e já como igreja organizada. E tão desenvolvido se tornou o trabalho a ponto de ali se tornar uma sede de associação, o Espírito Santense Sul. A gente se sente feliz por isso. E eu sei que o local da construção está talvez não mais do que uns 300 metros distante do local onde se fez o primeiro culto. Outro fato marcante do crescimento do evangelismo foi a inauguração da primeira Rádio Novo Tempo da América do Sul, situada no município de Afonso Cláudio. E um dia, no escritório, recebi o bilhete de um irmão de Afonso Cláudio, um irmão muito querido, Jairo Weberlin. A rádio de Afonso Cláudio está à venda. Há uma outra igreja evangélica pretendendo comprá-la. Se nós quisermos, temos que ser rápidos. Nós entramos em contato com o proprietário. Alguns dias depois, compramos à vista, com doação do pastor Luiz Santana, essa primeira rádio, o início dessa preocupação com a pregação com pressa. Daí, demos entrada para uma emissora de rádio para Vitória. E um processo que vinha rolando há mais de um ano foi aprovado como medida urgente, urgentíssima, em 24 horas. No dia seguinte, já estava publicado no Diário Oficial a aprovação da Fundação Roberto Rabelo e da emissora de rádio que estava sendo concedida à Fundação Roberto Rabelo. Aí, então, nós tínhamos a Rádio AM de Afonso Cláudio e a Rádio AM de Vitória, que com todo um trabalho que foi feito, equipamento importado, entrou no ar. Mas nós tínhamos uma carência que era a Rádio FM. Foi quando surgiu uma oportunidade da compra da Rádio Cidade, que estava arrendada para a Rede Gazeta, e entrando em contato com o proprietário de Cachoeiro, compramos em 5 pagamentos. Com isso, nós estávamos com 3 emissoras de rádio no estado e, posteriormente, adquirimos a rádio de Nova Venécia, formando, então, um conglomerado de 4 emissoras de rádio no estado do Espírito Santo. Com a ajuda do Dr. Milton Afonso, que esteve presente em todas as iniciativas, nós pudemos fundar aqui a Rede Novo Tempo de Rádio. Durante um bom tempo, a Rede Novo Tempo de Rádio funcionou aqui e é bom que os irmãos saibam que o nome Novo Tempo surgiu aqui no Espírito Santo, o nome Sistema Adventista de Comunicação também surgiu aqui. O Rádio Novo Tempo já está muito distante, pregando o Evangelho, e muitos são convertidos pela Rádio Novo Tempo. O tempo passou e muitas pessoas estão envolvidas no progresso e sucesso da história da Igreja Adventista no Espírito Santo. Através da ajuda de servos fiéis, literaturas inspiradas, tecnologias e o testemunho de membros, a Igreja Adventista do Espírito Santo possui quase 42 mil membros, 474 igrejas, 6 escolas e várias outras instituições que demonstram nossos valores e princípios. O grande número de cidades e a crescente quantidade de membros exigem atenção especial. Por isso se fez necessária a criação de um novo campo. Nasce então a ASSES, Associação Sul Espírito Santense. A nova sede atenderá a 40 municípios do estado.
Situada no bairro de Campo Grande, município de Cariacica, a nova administração possibilitará um melhor atendimento e monitoramento dos distritos, mais uma das dádivas de nosso eterno Deus e frutos da saga de nossos ancestrais da fé. Ases não é o início de uma história, e sim o mais novo capítulo de uma linda história que nasceu no coração de Deus. Hoje Ele quer usar esta Assembleia para suscitar líderes que, sob a influência do Espírito Santo, ajudarão a escrever um final glorioso. Todos nós somos personagens desse enredo de amor, fé e esperança. Os passos de nossos pioneiros e os nobres atos do passado deixaram marcas que o tempo não conseguiu apagar. Pois o crescimento que hoje celebramos se deve à obra de Deus e desses destemidos servos que não pouparam esforços e nem mesmo temeram que lhes tirassem a vida por amor a Cristo. E ao olharmos o futuro, temos a certeza de que esse trabalho ainda não terminou, mas, unidos de mãos dadas, podemos caminhar ainda mais longe, cheios de esperança de que em breve Jesus voltará.